Na sexta-feira agora, dia 24 de março, eu fiz um desafio pro pessoal que estava seguindo, me segue em outras redes sociais, também aqui no YouTube, eu até coloquei também nos, como que é o nome? No Reels aqui do YouTube, eu coloquei também sobre vocês, sobre um desafio, exato. A ideia era vocês construírem um layout, esse layout aqui, ó, que eu vou deixar aqui. E o desafio era você construir esse layout do jeito que você achar melhor, né? Construir esse componente e enviar para mim lá no Instagram. E 10 pessoas fizeram esse desafio e entregaram aqui pra gente. E conforme o combinado, eu vou mostrar para vocês e vou testar todos eles e fazer algumas observações em cada um desses códigos. Qual que é a grande vantagem de tudo isso? Que a gente vai aprender juntos. Então, bora lá? Então, bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart. Aqui no meu canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreira e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa já o lembrete para vocês não perder nenhum vídeo. Sempre sai pelo menos um vídeo toda semana. Estou tentando colocar 2 vídeos por semana, tá bom? Então bora lá, vamos entender. Então, como eu falei, a gente fez esse desafio com vocês e agora eu quero fazer 2 coisas. Nesse vídeo você vai ver o código de todo mundo, o código rodando de cada uma das pessoas que entregaram. Eu quero assim dar o parabéns de verdade para você que entregou. Você que fez e não entregou, tudo bem, tá com pode ter algum medo, alguma vergonha que eu vou criticar, alguma coisa assim. Aqui nesse canal você não vai ver críticas. Aqui nesse canal você vai ter só informações construtivas, se for o caso, para o seu crescimento, detalhes que vão fazer diferença, mas de forma nenhuma eu vou criticar o seu código, tá bom? Pode ter certeza que aqui eu, Rodrigo Raman, eu tenho ética e eu sei que é totalmente antiético a gente ficar criticando o código dos outros. A gente vai falar aqui sobre detalhes que podem ser feitos e inclusive a gente vai aprender muito, porque muita gente utilizou alguns widgets que são assim interessantíssimos e que eu vejo pouca gente utilizando por aí. Tentou colocar um pouco de responsividade, tentou colocar um monte de coisa. Era para fazer uma coisa tão simples e a pessoa entregou muito mais. Então, isso que é interessante é isso que nós vamos ver aqui hoje no canal, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu tô com... Deixa eu liberar minha tela aí para vocês. Estou aqui com o Visual Studio Code aberto, já baixei os 10 desafios, tá bom? E a gente vai ver um por um. Como eu vou colocar aqui, vocês vão ver aqui, eu vou ver um por um olhando no Instagram, porque só comentaram no Instagram. Nas outras redes, pelo menos, eu não encontrei nenhum comentário sobre. Então, que é entregas do desafio. Então, a gente vai começar, a gente vai olhar do Instagram, que são 10 resultados. O primeiro deles foi o Caio OCT. Ele entregou aqui o desafio sendo desse cara aqui. Vou colocar o GitHub dele aí para vocês olharem também. Vai lá, dá uma olhadinha, ó. O cara fala muito de outras, e talvez fale de outras linguagens também, ó. Chama Caio Balbi, tá? Então dá uma olhadinha, ó. Tem um GitHub bem organizado, bonitinho, com uma capa bem colocada. Olha, front-end, Android, Kotlin, Java, Figma e diversas outras coisas. Então, ó, parabéns. Um GitHub bem organizado, muito legal mesmo. Mais de 4 anos de experiência em desenvolvimento mobile. Então já é um cara que já tem bastante conhecimento. Trabalha aqui, ó. Trabalha na Compass, do UOL. Vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho do que ele construiu. Ele construiu aqui, ó, primeiro mais um detalhe, fez um readme do projeto, falou o que foi feito, qual era a proposta e tudo mais. Parabéns de novo, porque é dessa forma que a gente tem que entregar os nossos projetos mesmo, os nossos testes, tá bom? E se você não fez isso, não se sinta menosprezado. Pegue e aprenda. Vá aqui, eu vou deixar o GitHub de todo mundo na descrição do vídeo para vocês poderem ir lá, dar uma olhadinha, até entender como é que foi feito, tá bom? Então, vamos lá. Estou com esse projeto aqui aberto, vou abrir aqui, que já abri, já adiantei, né? Pra gente tem o projeto todo aqui e já estou com o meu emulador também startado aqui. Esse aqui deve ser algum projeto de último que eu abri, mas ok, vou startar esse projeto aqui no meu emulador. Vamos lá, vamos olhar basicamente o projeto.
O Caio, você fez um detalhe que eu particularmente não gosto muito, mas nessa situação não tem tanto problema, que foi criar todas as plataformas, tá? Esse projeto vai rodar em todas as plataformas, então não tem problema nenhum. Caso tivesse alguma coisa que não rode em todas as plataformas, eu particularmente prefiro deixar menos código dentro do meu projeto. Então eu tiraria Linux, Mac, Web, Windows, tiraria até iOS e deixaria somente o Android, se é o que eu quero que ele rode somente no Android, tá bom? Mas aqui, ó, tá aqui o projeto e entregou 100% daquilo que a gente estava precisando, tá bom? Só tem alguns detalhezinhos aqui. Vamos lá, vamos entender o código do Caio. Caio fez um código bem legal, colocou aqui uma custom bar, onde ele pode ter a possibilidade de passar uma porcentagem. Isso é legal, porque ele criou um componente customizado que pode ser utilizado por em diversos lugares do projeto. Uma estrelinha de parabéns que eu vou te dar, desculpa o meu jeito de falar, tá bom? Ele colocou um assert aqui, então ele já está garantindo que a pessoa tem que passar menor do que 0 ou até 1. Se ele passar aqui a porcentagem 2, né, que seriam 200%, não vai passar, tá bom? Então isso é muito legal que ele já colocou aqui um assert, né, que vai te ajudar em ambientes de desenvolvimento, tá bom? E aí vamos lá, vamos entender aqui, tá? Eu vou tirar, depois eu falo do probleminha aqui. O projeto tá perfeito, tá? A entrega tá muito certa, ele utilizou o conceito da stack, então ele colocou um container aqui de um tamanho que ele precisava e colocou aqui o circular de 4. Então se você for ver aqui no nosso cara, tem um arredondamentozinho em volta desse cara aqui. Coloca até um separador aqui, uma linha separadora, ficou bem legal o layout, tá? O que é interessante, a estratégia que ele utilizou. Ele utilizou aqui o Layout Builder. Por quê? Porque ele não quer que essa porcentagem aqui, a porcentagem que ele vai colocar aqui, seja baseado na tela. Ele quis colocar aqui somente o espaço que o componente ocupa. Então a gente está aqui no somente o tamanho do componente. Ele pegou o tamanho máximo desse componente inteiro, que é só o componente e não da tela, e em cima dele ele aplicou a porcentagem. Então ele colocou aqui uma porcentagem vezes a porcentagem para calcular o espaço que tem aqui, tá? Então ele já colocou aqui, ó, uma borda, que se a borda for igual a 1, a porcentagem for igual a 1 ou igual a 0, ele tira essa borda. Então ele já teve um cuidado maior com o layout, porque se eu passar aqui 1, ele vai pintar inteiro, e se eu passar aqui 0, ó, ele vai pintar nada. Se ele não tivesse feito esse if aqui, ele ia colocar uma borda que ia ficar esquisito ali, uma borda à esquerda, que ia ficar meio esquisito, ó. Veja que ia ficar com uma borda a mais aqui. Então, meus parabéns de novo, muito bem colocado aqui, tá? Só que aqui nós temos um pequeno probleminha, que foi o quê? O resto aqui tudo ok, posicionou no left a 16, teve uma deslocadinha, então tá perfeito, a entrega era isso mesmo. Só tem um pequeno problema no seu código, Caio. É o seguinte, se eu colocar aqui, ó, uma porcentagem maior de 6, deixa eu só colocar aqui, por exemplo, que isso é o 0,4, né? 0,4, que nem você tinha colocado. Opa, 0,2, não era? Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. 0,04, é isso aí. Se eu colocar aqui um arredondamento maior do que 4, sei lá, 20, veja o que vai acontecer. O seu container ele está quadrado. Você não aplicou o border radius também no container. Então, mesmo com o container com o 4, se a gente der um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Windows mais. Se a gente for dar um zoom aqui, não sei nem como é que tá aí na tela, porque eu estou dando zoom a torto e direito. Se for ver, ó, o container ele está quadrado com a bordinha redonda. E isso aqui não que é um problema, mas se você for ser fiel mesmo ao que é o layout, ele tem um pequeno probleminha aqui. Então o que faltou no seu código aqui foi só um border radius, também um decoration com border radius também nesse container, para ele acompanhar o container de fora e aí fazer a curva certinha, tá bom? Mas tá perfeito, como eu digo sempre.
todo o código Flutter, toda a tela Flutter tem milhares de formas de fazer. Você vai ver aqui que tem várias formas de fazer e a forma que eu vou aplicar é uma forma totalmente diferente de que todo mundo aplicou, justamente para vocês terem uma outra forma. Mas isso que é muito legal no Flutter, tem várias formas de fazer a mesma coisa. Então tá perfeito, usou os conceitos todos que a gente precisa e entregou. Só tem esse pequeno probleminha aqui com a borda, se eu colocasse um radius maior, ia aparecer mais essa borda aí. Se eu colocasse um radius de 10, ele ia ficar com esse quadrado aqui, não ia acompanhar o container de cima, tá bom? Então, mas Caio, parabéns de novo, perfeito. Vamos para o próximo teste. Então, nosso próximo teste aqui é o 2, tá? A nossa entrega 2 aqui, deixa eu lembrar, cadê o meu browser? Só para lembrar direitinho quem foi que fez, foi o Lindson Hugo, tá? Lindson Hugo que fez a segunda entrega do da nossa ideia do componente aqui. Deixa eu abrir o GitHub dele aqui. Opa. Abrindo o GitHub dele aqui, tá? Então aqui, ó, o Lindson Hugo. Não tem muitos repositórios, né? Tem somente 3 repositórios aqui. Acho que agora ele está começando, pode estar começando na área. Interessante colocar mais projetos, fazer igual o nosso Caio fez. Vai lá, dá uma olhadinha no GitHub dele, ver como que ele configurou aquela telinha inicial. É sempre bem legal você ter o seu GitHub bem organizado. Você tem alguns testes aqui, provavelmente, e algum processo que você tenha feito. Mas não tem nada de errado, a ideia não é te analisar o seu GitHub, é só umas dicas para você que você pode melhorar dentro do seu GitHub, tá bom? Então, beleza, tá aqui o nosso desafio 2, cadê aqui? Eu não sei se eu abri aqui, opa, aqui, beleza, é esse mesmo. Desafio 2, vou startar dentro do nosso projeto, dentro do nosso GitHub, dentro do nosso emulador, tá bom? Legal, estamos com o projeto startado aqui. O Lindson ainda deu a ideia fez na verdade duas entregas, uma entrega como um container e uma entrega como um text form field, tá bom? Então bem interessante essa possibilidade, eu vou mostrar as duas formas que ele entregou aqui. O projeto dele aqui tem o main, que adiciona a nossa tela principal aqui. Dentro da tela principal nós temos os 2 componentes. Vamos olhar aqui primeiro o componente do container, tá? O componente do container já começou com uma coisa bem interessante, pensando na responsividade, tá bom? Então, dentro da responsividade, ele pegou aqui o menor tamanho da nossa tela. Eu vejo pouca gente utilizando este shortest side, eu mesmo utilizo ele até pouco, mas ele é um cara muito interessante. Esse método aqui, shortest side, ele vai pegar o tamanho da altura e da largura, tá? E vai retornar o menor tamanho em ambos, tá? Isso aqui é interessante para quando você quer ter uma responsividade dentro do seu projeto, que é onde você, independente da orientação que ele tiver, ele vai continuar tendo o mesmo tamanho, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem, ó. Se eu virar aqui o nosso emulador, veja que os componentes continuaram eles continuaram do mesmo tamanho. Por quê? Porque ele pegou qual é o menor tamanho da minha tela. Na hora que eu peguei o Media Query, ele pegou largura e altura. No tamanho normal... Opa, eu acho que eu revirei ele para o outro lado. No tamanho normal aqui... Deixa ele voltar, que emulador tem hora que é uma tristeza, né? Então vamos lá. Deixa eu tentar virar de novo. Rotate left. Boa. Ó, quando a gente pegou, ele pegou largura e altura. Qual que é o tamanho menor? Batendo o olho aqui, você já sabe que esse aqui é o tamanho menor. Quando a gente vira ele, o tamanho menor fica na altura, mas ele vai continuar sendo o mesmo tamanho, né? Então, acho que é 390 e alguma coisa de largura que tem aqui, de uma ponta a outra, 398. Na hora que você vira a orientação, ele vai continuar 390, tendo 398. E tudo vai ser proporcional a esse tamanho. Isso aqui é uma estratégia muito legal para quando você quer ter responsividade. Quando você quer que os elementos fiquem sempre do mesmo tamanho, baseado na sua tela. Não importa a orientação que você tá. Então isso é bem legal quando você quer ter esse tipo de trabalho com os elementos, tá? E aí essa foi a base para ele construir toda a estrutura dele. Então no border radius ele colocou 0,2
do menor tamanho, o tamanho, a largura 70% do menor tamanho, 10% do menor tamanho e assim por diante, tá bom? Aqui na entrega, ele fez a entrega da mesma forma, fez a entrega, na verdade aqui está 100% correto, ele colocou o circular aqui e também colocou o circular em volta do elemento, né? Em volta do container interno, então ele colocou aqui do lado esquerdo e do lado top left e bottom left. Isso aqui faz aquela questão de ele não ficar, se eu mudar aqui para 0,4, por exemplo, ele vai arredondar mais e aqui a mesma coisa, todos eles ficam todos arredondadinhos certinhos, né? Então não tem aquele quadradinho igual teve lá no do Caio, mas ele colocou essa solução aqui colocando a borda somente no lado direito. O que eu achei interessante da entrega dele foi justamente ele trabalhar com o shorted side, que ele faz justamente essa variação. Então, aprendendo mais um cara aí para responsividade, tá bom? Legal, então aqui no Text Form Field a solução é exatamente a mesma, a diferença é que ele colocou aqui no Prefix Icon, né? Então ele colocou aqui, ó, na row do Prefix Icon, ele colocou esse container, né? Essa partezinha inicial. Então, Lindson, parabéns, sua entrega tá perfeita, tá ótimo, atendeu 100% e parabéns por utilizar, se preocupar mais uma vez também com a responsividade. Então aprendendo mais um ponto aqui, tá bom? Legal, então vamos lá, agora vamos para o nosso terceira entrega. A nossa terceira entrega foi feita pelo... Cadê aqui? Vamos lá. O Lucas, tá? Então se eu ver se é o Lucas mesmo. Isso, é o Lucas. O Lucas fez a nossa terceira entrega, tá bom? Vamos ver aqui como tá o GitHub dele. Legal. Tá aqui, ó, tem 2 repositórios. Acabam não postando muita coisa aqui, ó, mas já vi alguma coisa trabalhando com Arduino, legal, eu acho bem interessante, eu não manjo nada dessa parte de eletrônica, mas eu acho bem legal quem manja mesmo para trabalhar com isso, e aí essa brincadeira que eu fiz aqui, ele está acompanhando. Então, mais uma vez, parabéns por participar. Vamos lá, vamos entender, vamos subir esse projeto aqui, vamos entender aqui como é que ele entregou, tá bom? Enquanto ele já sobe aqui, você vê que a entrega dele foi exatamente muito parecida com a do que o Caio colocou, aonde ele colocou aqui um container, certo? E dentro desse container, embaixo ele colocou um outro container com a cor vermelha. Tá? Se a gente olhar aqui, a entrega tá feita, tá tudo certinho, só tem aquele pequeno detalhe do border radius aqui e não tem o border radius na parte de baixo, fazendo com que a gente tenha aquele probleminha de... o zoom fica muito ruim, né? Tem aquele probleminha aqui no canto. Nesse caso, o detalhe dele quase não dá para ver porque tá bem em cima. Se aumentar o radius, ele vai dar para ver mais, tá bom? Então... Lucas, parabéns, entrega feita, bonitinho, ele utilizou o conceito de rows, né? Então ele colocou um container, fez um container principal, como o Filhos fez a row, colocando aqui o container, um espaçador e o ícone de notificação, que é aquele ícone que coloca ali do lado, que tá colocando aqui, ó, o sininho, tá bom? Então, beleza, mais um cara entregue aqui. Vamos lá, o próximo é o 4. O 4, esse aqui tem um negócio bem interessante que eu quero mostrar para vocês, não quero passar... Deixa eu só abrir o GitHub aqui e pegar um nome aqui. Souza, tá? Murilo Souza, lá no DF, deixa eu ver se eu coloquei esse, Murilo Souza. Olha, o Murilo Souza, até um cara aqui que eu acabei nem baixando o código dele, cadê? Não fiz? Ah, vamos fazer agora, acabei pulando aqui o Murilo. Então a gente precisa... fazer aqui, deixa eu ver se eu pulei mesmo. Ah, eu pulei mesmo, ó. Mozlite. Ah, não pulei não. Tá aqui, tá certinho. Aqui ele tá como Mozlite aqui, o GitHub dele. Então, tá aqui o GitHub, tá? É aluno da DF também. Tá aqui Murilão. Vamos ver aqui, ó. O GitHub dele tem 15 repositórios. Legal, ó, desafio de Flutter, listinha e diversas outras coisas aqui. Muito legal. Agora vamos lá para a sua entrega. Na entrega dele aqui, eu já comecei, utilizou um wish bem interessante que pouca gente utiliza. Então, Murilão, parabéns, cara, pela sua entrega também. Então, criou um projetinho aqui, deixa eu só startar ele aqui dentro do emulador. Dentro dele, ele criou um cara chamado Fractionally Sized Box Icon, onde ele passou aqui o fator, né, a porcentagem, vamos dizer assim, o fator do tamanho um tamanho em si, não diz exatamente qual é a fração, né, qual é o fator, mas isso é uma coisa que talvez daria para melhorar.
porque a gente tem que dizer basicamente muito melhor, bem o que é o nosso atributo, né? Para eu não ter que entrar para tentar ver. Então, aqui podia ser red color with factor, alguma coisa assim. Pode ter um nome mais expressivo para o cara, tá bom? Para dizer exatamente o que é. A color, uma cor e um ícone. Essa cor vai colocar onde? No componente como um todo? Se é naquela fração? Aonde que vai colocar? É sempre importante utilizar esses conceitos, tá bom? Aqui colocou como requerido, tem um cara que não é requerido, beleza? E aí, entra com o primeiro um elemento, ó, ele entregou, deixa eu pegar aqui o emulador, ó, tá entregue, bonitinho, funcional, tá? Só tem um pequeno detalhe, não, tem ele utilizou um it muito, mas muito legal. Lembra no nosso primeiro, acho que na primeira entrega do Caio, que ele colocou um layout builder para identificar a posição que ele estava? Então, aqui dentro desse elemento, dentro dessa entrega, o Murilo utilizou esse cara aqui, ó, Fractionally Sized Box. O que esse widget faz? Esse widget faz mais ou menos aquilo que o Layout Builder faz. Ele vai pegar do tamanho da posição aonde ele está, ele vai colocar o tamanho baseado no fator. Então aqui ele passou no fator, ó, 0,10. Então aqui, ó, 10 centímetros. Se eu colocasse aqui 10%, se eu colocasse, cadê aqui, ó, 0,5, você vai ver que ele vai colocar 50%, tá? Se eu colocar aqui 1, né? Ele vai empurrar e aí tem os outros elementos ali para segurar ele. Mas ele foi até onde ele conseguiu. Então esse elemento, esse widget, ele é bem interessante porque ele vai fazer mais ou menos aquilo que o Layout Builder faz. O Layout Builder não pega o tamanho dele e te passa as constraints. Nesse caso, não interessa para mim as constraints, o máximo, o mínimo, o máximo que tem de dentro do meu elemento. Eu quero simplesmente que ele coloque ali 10% do tamanho. E é isso que ele está fazendo. Então isso aqui ficou bem legal. E a mesma coisa ele faz para o weight. Por exemplo, aqui se eu colocasse 0,5, você vai ver que ele vai ficar na metade. Exatamente. Ou se eu colocasse aqui 2, você vai ver que ele vai duplicar, como se ele estivesse duplicando. Então é um widget muito legal para você poder utilizar sem precisar todo aquele conceito do layout builder para achar. Quando você só quer que uma coisa seja uma porcentagem dentro de um espaço que ele está, esse widget aqui simplesmente é incrível, tá? E te ajuda com isso. Com a questão aqui, ele utilizou o container, colocou um border radius aqui em cima, colocou o mesmo border radius aqui embaixo, tá bom? Ele ficou meio que, eu acho que isso aqui é do emulador, tá bom? Eu não sei exatamente, mas ele ficou um pouquinho fracionado ali, mas provavelmente é por conta do emulador. Opa, o emulador do Android é péssimo. Deixa eu dar uns zooms menos aí que eu fechei tudo aqui. Então, provavelmente é em cima disso, mas atendeu 100% da entrega, tá? O que foi legal foi essa utilização desse widget, que pouca gente utiliza, pelo menos eu vejo pouca gente utilizando, o pessoal sempre vai no Layout Builder como sendo a opção, mas nesse caso aqui, esse widget se adequa mais a essa situação, tá bom? Então, Murilão, parabéns de novo, a sua entrega está top, beleza? Vamos lá, o próximo cara. Então, esse era o 3. Vamos para a nossa quarta entrega. A quarta não, a quinta entrega. Quinta entrega é... Cadê? Aqui. Vamos lá, quinta entrega é do Caneto. Caneto aqui, ó. Carlos Alberto, também aluno do DF. Vamos lá, vamos ver o GitHub aqui dele. Então, aqui, Caneto aqui. Tava na ordem errada aqui, acho que eu coloquei na ordem errada. Eu coloquei na ordem errada. Então, eu vou ter que abrir o 6. Esse aqui não é no GitHub dele. Vou ver aqui, ó. Não é o GitHub dele, a entrega dele é o 6. Depois a gente volta para o 5, tá? Vamos lá, essa aqui é a entrega do desafio. Deixa eu só ver se é isso mesmo, só pela primeira tela a gente já sabe, ó. Main Screen Page, tá, beleza. Então aqui, ó, esse é o Carlos, também aluno da DF, veja aqui, ó, tá com uma tela, um GitHub bem organizado, bem bonitão, com uma tela de apresentação bem legal.
Tem mais de 158 repositórios, é muito ativo lá na nossa comunidade. Tem um perfil também no LinkedIn, então que você posta sempre muita coisa lá. Então tem bastante coisas, entrega muito código, então muito legal ele está participando aqui também. Vamos lá, vamos entender, vamos subir aqui o nosso projetinho. Desafio ADF, então basicamente ele criou aqui um projetinho simples, né? Criou e o conceito da implementação. Nesse caso aqui, a gente já vai ver, está funcional, ó, está funcional, tá certinho aqui nas beiradas, colocou até um blurzinho em volta, deu até uma caprichada maior. E nesse conceito ele utilizou uma forma diferente de trabalhar. Em vez dele utilizar parte, vamos dizer assim, em vez de fazer essa partezinha e fazer o restante, ele colocou como uma stack e colocou um componente sobre o outro. Olha só que interessante a ideia que ele teve para fazer. Os dois containers iguais, um container com uma borda, border button aqui, que putz, eu não vou saber exatamente qual é a cor que ele colocou aqui. Mas tudo bem, a cor deve ser o red, né? Que é o que está por baixo, é isso aí. Então o red e uma outra por cima. E olha que interessante, ele posicionou um sobre o outro e organizou a posição dele pela margem. Se eu colocar aqui uma margem 0, você vai ver, ó, que tem um elemento sobre o outro. Deixa eu comentar aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, tá vendo? Tem dois elementos. Tem um container todo em branco e um container vermelho por baixo. Então, na hora que ele colocou a margem, posicionou os dois um em cima do outro e movimentou ele um pouquinho para a esquerda, deixando aparecer somente a bordinha vermelha. Então, se eu aumentar aqui para 40, por exemplo, vai aumentar para lá o tamanho do nosso vermelhinho. É uma estratégia, uma forma de entregar. E dentro desse cara aqui, ele colocou o arrow com um size de 6, deu um espaçamentozinho e uma notificação. Então, legal, colocou um blurzinho, esse blurzinho ele fez por box shadow, então ficou bem interessante também, entrega 100%. A ideia, acho que veio interessante também, né? Que foi, como eu falei, tem várias formas de você construir. Ele posicionou um componente sobre o outro e deixou ambos com o mesmo tamanho. Então, se eu diminuir aqui só para vocês terem uma ideia, ó, você vai ver que tem um componente embaixo que é o componente vermelho, ok? É uma estratégia também de como fazer. Carlos, parabéns por ter participado. Tá show. Código, é isso aí. Vamos lá agora para o Wagner, tá? Porque aqui estava na ordem, ó. Eu tava o Murilo, o Caio e agora o Wagner, ó. Wagner Reis, tá? Também fez a entrega aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha no GitHub dele. Ó, GitHub legal, com todas as redes sociais dele, com as tecnologias que ele trabalha e tudo mais. Achei muito interessante, tá bom? Vamos lá, vamos ver, ó, muitos repositórios aqui, tá? Alguns em C, ó, Music Player, algumas coisas e talvez alguns forks, mas bem legal, ó, Flutter Academy, de lá da academia do Flutter também. Vamos ver, Wagner, como que você implementou. Você, então, agora aqui eu inverti, né? Então você é o 5. Vamos ver aqui a nossa implementação. Opa. Subiu. Agora vou dar um F5 aqui. Beleza. Subiu aqui. Tá aqui o elemento. Olha que interessante. Ele fez em cima de um text form field. Então aqui está o clique. Ele usou uma questão muito interessante que eu vou falar aqui para vocês do que ele implementou. Como que ele implementou? Ele implementou aqui, ó, um text form field, certo? Colocou aqui as bordas circular em cada um deles aqui de 10, com o enable, com o border e tudo mais. Colocou no prefixo uma row com o container, espaçando aquele container azul. Não, desculpa, vermelho. E aí um paddingzinho com left de 5 para espaçar um pouquinho o cara aqui. Olha que interessante. Uma coisa interessante que ele utilizou primeiro foi o clip rect. O clip rect ele fez o quê? Ele fez para fazer justamente a borda. O clip rect vai fazer por cima dele, ele vai fazer o border por cima desse cara. Então ele não precisa se preocupar com a questão do container aqui, porque quem cortou o container foi lá o clip rect lá de cima. Então ele desenhou o container já com a bordinha arredondada, tá? Então isso que foi interessante, por isso que aqui não tem aquele detalhezinho da border radius, pode utilizar ele. Mas uma coisa bem interessante que eu achei que ele utilizou aqui é a possibilidade do quê? Quando eu clicar fora aqui,
do Text Form Field, né? Ele vai simplesmente fechar o meu teclado, tá? E isso é muito interessante porque quando você tem um único elemento na tela, o teclado não fecha sozinho. Não sei se você percebeu no outro entrega lá, eu tenho que clicar aqui no baixo para poder fechar ele. E como que ele implementou isso? Ele implementou com o OnTap Outside. Então, se eu clicar fora do Text Editing Controller, ele vai dar um Focus Node Unfocus. Então, ele vai tirar o foco do nosso cara. Se eu tirar esse cara daqui, ó, você vai perceber que isso não vai mais acontecer. Ó. Eu tenho que clicar no menos aqui. Se eu clicar aqui, se eu posso clicar fora onde eu quiser, ele não vai fechar o meu teclado. Então, se eu clicar no menos aqui, ele vai fechar o teclado, tá bom? Então, bem legal a sua entrega. Perfeito, utilizou o Clip Rect, tudo certinho. Perfeito, parabéns para a sua entrega, fechou? Show de bola, Wagner. Agora vamos, André Luiz. Vamos ver se é isso mesmo, só para a gente não se perder aqui nas entregas. Caneto, Wagner. André Luiz. Vamos lá, André Luiz. Deixa eu clicar aqui para a gente entrar no GitHub dele também. André Luiz. Tá aqui a entrega, ó. Veja, também tem um GitHub organizado com uma telinha de boas-vindas. Quem sou eu? Não estou focado nos estudos tal. Graduado em sistemas, quais tecnologias das stacks que trabalha. Um LinkedIn, perfeito. Tá fazendo sua propaganda como desenvolvedor. Muito legal. Aqui no README também fez um README legalzinho. Não olhei dos outros, mas se eu não me engano, acho que só ele, o Caio, acho que teve. Depois a gente pode até reconferir aqui, ó. O Wagner Aman Challenger, vamos ver. Só pra gente bater, ó. Não tem o README bem estruturadinho aqui. Ó, aqui já tem o README, o Caneto já fez. O Murilo, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, ó, Murilo também não tem, só tá o padrãozinho, então é legal colocar. O Lucas também não colocou. Aqui, ó, esse já colocou, certo? O Lindson já colocou e o Caio também colocou. Então tá com o README bem legalzinho aqui. Vamos subir o projeto, vamos entender aqui como que ele implementou. Então é Open, é o 7. Tá acabando, gente, tá acabando. Depois eu vou implementar o meu aqui. Achou legal a gente passar por esses caras porque para entender como que foi implementado em cada um deles. Vamos startar aqui dentro do meu emulador e vamos ver o código aqui. Código simples, bem limpinho, box componente, passando um color e um icon. Lembrando novamente, é sempre importante colocar os nomes dos atributos do que ele é. O color não é o componente como um todo, é só um pedacinho dele. Então daria como um nome mais legal para dizer melhor o que ele é, tá bom? Dentro desse cara, criou um Media Query com 80% da tela, perfeito. Colocou uma decoração aqui com um circular de 5 e embaixo colocou o Decoration com um radius circular também de 4. Então ele deu uma diminuídazinha ali para se encaixar certinho. Se a gente for ver aqui agora, na entrega dele, cadê aqui? Aqui. Na entrega tá bem certinho, quase não dá para perceber a diferença. Então ele tá encaixadinho. Então, perfeito, um ícone bem, um código simples e funcional. Perfeito, tá entregue do jeito que tinha que ser, mas utilizando o conceito das border radius no lado de fora e no lado de dentro também, que é importante para evitar aquela questão de ficar quadrado internamente. Perfeito, cara. Entregue bonitão. Nosso próximo cara que entregou aqui, vamos ver aqui, é o André Raniel Lisson. Ronin Soares. Tá aqui como Raniel Lisson, mas é Ronin Soares, vamos pelo nome aqui. Vamos ver aqui na entrega dele, o GitHub dele. Também um GitHub bem legal, organizado, bonitão, tudo certinho com o LinkedIn. Aqui vamos para a nossa entrega. Então, aqui a gente tá, vamos lá, Open recente, 8. Entregou aqui. Vamos subir aqui no nosso emulador. A entrega dele aqui, vamos dar uma olhadinha, ó. No nosso main, tem uma pasta, uma página app. Dentro do app, ele entregou aqui o nosso component. Dentro do componente, ele não colocou nenhum parâmetro de entrada, nem nada, tudo bem, não era a ideia mesmo, tá bom? Mas, ok. Colocou aqui, fez com o conceito de row. Então, ele criou aqui um container externo com o border circular de 8 e aí criou um container interno com uma row e o circular de 8 também. Então, fez a entrega aqui do jeito que tinha que ser. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Também fez a entrega funcional, da forma simples e funcional. Ó. Veja que está funcionando aqui perfeitamente. Tem um pequeno serrilhadozinho aqui, mas isso provavelmente é questão do emulador e tudo mais, tá bom?
Então, show de bola, também é uma entrega bem legal. Vamos ao próximo, o 9, está acabando. Nosso 9 do Flutterchart é o Altevir. Vem aqui, cadê aqui? Ronin. Aí aqui, ó. Altevir. Altevir fez a entrega do Flutter Challenger. Vamos lá, Altevir. Vamos ver o GitHub dele. Altevir também com GitHub bem elaboradinho, bem legal, as tecnologias que ele trabalha e tudo mais, o database, SQL Server, tem o Flutter aqui, tem o .NET, Dart, show de bola, bem legal seu GitHub. Aqui na entrega talvez faltou só um readmezinho mais elaborado, mas tudo bem, vamos lá para a sua entrega. Então esse aqui é o 9. Na sua entrega, fez a entrega da mesma forma que o nosso amigo Ronin, ele fez, que é o container, criou um containerzinho e dentro desse container aqui colocou um outro container, sempre respeitando o circular, tá? Então, perfeito, entrega feita, é isso que eu falei, a entrega esse era o objetivo, ó, Custom Container Info, onde colocou o ícone e a cor. Né? Então, sempre é importante a gente pensar nos nomes dos atributos. Sempre que a gente for colocar atributos, interessante, pensa sempre direitinho nos nomes, porque facilita demais na manutenção e na usabilidade. Se é um componente que vai ser usado em outros lugares, é importante você ter uns nomes bem legais, tá bom? Vamos ver aqui. Ó, veja aqui, bonitão, perfeito. Tudo bonitinho, entregue como tem que ser feito. Com os radios certinhos, te utilizou aqui baseado na tela, então 70% da tela, né? O container principal, não sei, 0,7, né? É 0,07, é 7% da tela, é o tamanho da parte superior, colocou aqui o circular, a linha, tudo bonitinho, aí todo o resto feito como se deve, tá bom? Então, muito bem. E por último agora, vamos ver o Diogo. Ó, Diogo, aqui ó. Diogo Moreira foi o último a entregar aqui, não sei se é a ordem do Instagram como que ele coloca aí, mas show de bola, o importante é ver todo mundo, né? Então, Diogo, novamente, ó, prazer, me chamo Diogo, tá aqui uns widgetzinhos bonitões, algumas tecnologias que trabalha, tá? Eu particularmente gosto de colocar o nome, tá? Eu acho que o nome da tecnologia é muito legal para bater o olho e já identificar. Aqui eu bater o olho eu vou identificar talvez algumas, outras nem tanto, tipo, o que é esse cara aqui? Eu não sei exatamente o que é esse cara aqui. Então, é interessante talvez colocar os nomes. Eu particularmente gosto de bater o olho e já enxergar, já falar assim, é Dart, é Flutter, é CSS3, isso aqui, acho que não sei, HTML5, Java, JavaScript, Python, React, são os que eu conheço de bater o olho, mas se tá claro, se você mostra lá as tecnologias escrito, eu acho mais legal, tá bom? Vamos lá, Diogo. Então, Diogo, faltou um readmezinho aqui legal, mas tudo bem, foi no final de semana, depois você dá uma melhorada nesse cara aqui e vamos ver a nossa entrega aqui. 10, nossa última entrega. Nossa última entrega aqui. Vamos lá, startando o nosso projeto, aqui no nosso main, já startou o main, colocou aqui o My App, Create, bonitão. Aí ele fez o conceito do Text Form Field, então novamente ele usou, que nem todo mundo que fez dessa forma, colocou um prefix icon, dentro desse prefix icon ele definiu a entrega, então ele colocou o container aqui com um border radius, né, de 10, e tanto no top left como bottom left, e fez aqui o paddingzinho para colocar o ícone. Olha que legal, ele usou um pacote de ícones. Se font also icons é um pacote de ícone, tá? Só tome cuidado na utilização dele, que o font awesome, quando você faz font awesome Flutter, ele traz todos os ícones para sua aplicação. Isso aumenta o tamanho do seu APK, tá? Pode aumentar o tamanho do seu APK. Então, o que é interessante você utilizar, mas se eu não me engano, o Flutter awesome icons, esse cara aqui, ele te dá até um site, não lembro se é ele, te dá um site para você colocar somente aqueles ícones que você quer. Então, eu não lembro se é esse aqui. Tudo vai ter, oficial website. Então, ele fala para você utilizar somente os ícones que você deve utilizar, né? Então, é bem interessante. Eu não lembro se é esse exatamente. Depois eu vou falar se é esse. Eu uso sempre no Dartwiki, faz tempo que eu não uso ele. Inclusive, eu esqueci o nome dele aqui de bate-pronto, tá bom? Mas é bem interessante. Só toma cuidado com essas bibliotecas de ícones, porque elas podem deixar o seu APK maior, tá bom? Beleza, projetinho só no
Android, tudo bonitinho, legal. Vamos ver a entrega aqui, ó. Perfeitinho, redondinho, ó. Com a parte arredondada, você vê que quando você faz um Text Form Field, ele fica melhorzinho aqui em cima, né? Tem a digitação aqui, então tá perfeito em cima da digitação. Só não tem aquela questão do outside tap, né? Para fechar o teclado. Mas isso aqui também, nada que o usuário também não está acostumado a fechar o teclado dele, tá bom? Não precisa colocar isso em todos os caras, que às vezes não faz nem sentido. Mas perfeita a sua entrega, tudo bonitão. Tá bom? Legal. Agora vamos para a minha entrega, né? A forma que eu vou entregar esse cara, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, não sei se eu crio já um outro projeto, eu só apresento para vocês, deixa eu ver o tempo que a gente tá. Vamos apresentar aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui. Stop aqui. E vamos lá. Essa aqui é a minha entrega, tá bom? Novamente, eu não fiz nada daquilo que eu falei para vocês fazerem, porque eu fiz aqui rapidão. Mas vamos lá, vamos ver a minha entrega aqui. Flutter, Create Launcher, Dart. Eu fiz uma entrega um pouco diferente. Era um projeto de teste que eu tinha aqui. Eu resolvi criar esse cara, eu só criei o componente aqui para vocês terem ele aqui, ó. E veja aqui, está... Deixa eu ver se subiu mesmo. Subiu, né? Debug. Está a minha entrega aqui, ó. Veja aqui que está certinho, com as bordinhas e tudo mais. Vamos entender como que eu fiz esse cara. Esse center é só para centralizar, ignora ele. Veja que meu código aqui, eu tenho apenas um container. Eu não tenho 2 containers. E como que eu fiz para ele ter esse cara, ter essa parte aqui? Utilizando um linear gradiente. Então, o linear gradiente é o cara responsável por fazer um gradiente em cima de um container. Então, se eu colocasse aqui, ó, 0.10, ó, ele vai esfumaçando. 50, veja que ele vai esfumaçando para fazer um linear gradiente em cima do meu container. O que que eu fiz? Como que eu fiz para ele fixar em cima do cara? Eu coloquei o tamanho de início e de fim iguais. Então ele não vai ter aquele esfumaçado. Então ele vai pegar a primeira cor, que é a cor red, e vai colocar ela como sendo a principal e vai ignorar todo o restante de white. Então ele vai ficar cravado em cima daquilo. Com isso eu tenho só apenas um border, eu tenho o border, né, principal, e o border radius, apenas um border. E aqui embaixo, dentro do nosso cara, eu coloquei esse row aqui, mas eu nem precisava dele. Eu posso colocar, deixa eu até remover ele aqui daqui. Const. Pronto, ó. Veja que aqui eu já tenho esse cara. Opa, coloquei muito aqui. Left 0. Aqui é por causa do alinhamento dele, né? Então, aqui eu vou ter que alinhar esse cara à esquerda, né? Então, eu vou ter que trazer ele para cá. Deixa o row, que agora eu não vou corrigir esse cara, não. Mas ele vai ficar centralizado aqui, ó. Aqui eu poderia colocar um text ao final, né? Text. Notificações. Alguma coisa nesse sentido. E assim por diante, tá? Então, como que eu fiz esse pedacinho de código? Eu fiz de uma forma muito mais simples, não precisando utilizar vários containers, ou não precisando utilizar stack, ou não precisando colocar um dentro do outro, né? Eu apenas com um único container, colocando aqui um gradiente linear, aonde eu fixei aonde ele deve parar, que é o start e o end dele, né? Então, aqui é como se eu estivesse passando as posições das minhas cores, né? O que eu quero em cada uma das partes, e ele vai colocando o gradiente. Fixei ele em 0.5, 0.05 para ele ficar fixo aqui, e aí pintar da cor que precisa. Se eu colocasse aqui 15 e 15, ele ia pintar mais para frente e assim por diante, tá bom? Então, essa aqui é a forma que eu entregaria para vocês, tá? Eu resolvi fazer de uma forma totalmente diferente de todos que vocês fizeram, para vocês também entenderem outras estratégias que você pode utilizar, tá bom? Então, tá aí um monte de forma de aprender. Quero agradecer demais, deixa eu voltar aqui minha câmera full. Quero agradecer demais todo mundo que participou. Espero que todos nós tenhamos aprendido muito, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Quem sabe eu trago mais desafios como esse e a gente faz alguma coisa nesse sentido. Hoje eu trouxe todo mundo, depois talvez num outro eu traga um pouco menos pra gente ter um pouquinho mais, um pouco menos tempo de vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E obrigado novamente a todo mundo que participou. O LinkedIn de todo mundo, o GitHub de todo mundo vai estar aqui embaixo, tá bom? Então vai lá, dá um follow no cara, dá uma estrelinha lá nos repositórios dele para ajudar. E parabéns por ter participado. Então, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.